O nome de Saddam Hussein ainda ecoa como uma lembrança de uma era de ferro no Iraque, sinônimo de poder absoluto e brutalidade implacável. Saddam Hussein não foi apenas um ditador, ele foi a personificação de um homem que, emergindo das profundezas da pobreza e do extremismo em uma região tribal remota, ascendeu para governar o Iraque com mãos de ferro por mais de 3 décadas. Sua vida é um enredo de ambição desenfreada, lealdade calculada, traições sanguinárias e uma queda que culminaria em sua própria execução. De uma infância marcada pela violência e pela ausência paterna, a liderança de um Estado que ousou desafiar potências mundiais. A saga de Saddam Hussein é um mergulho na complexa psicologia de um déspota que, para o bem e para o mal, modelou o destino de uma nação e deixou uma cicatriz complexa na história do Oriente Médio. Neste vídeo, explicaremos as origens de um dos ditadores mais cruéis e poderosos da história moderna, responsável por milhões de assassinatos e tramas violentas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Saddam Hussein nasceu em 28 de abril de 1937, na minúscula vila de Al-Adja, situada nos arredores da cidade de Tikrit, no Iraque. Sua infância foi marcada por um trauma extremo, já que ele jamais conheceu o pai, que desapareceu misteriosamente meses antes do seu nascimento. Essa ausência paterna precoce deixou uma marca profunda no pequeno Saddam. Ainda criança, viu sua mãe se casar novamente, e Saddam cresceu sob a tutela de um padrasto abusivo, Ibrahim al-Hassan, que o tratava com crueldade e o forçava a trabalhar desde cedo. Foi sua mãe, no entanto, que o enviou para viver com seu tio materno, Khairallah Talfah, em Tikrit aos 10 anos. Khairallah era um nacionalista árabe, fervoroso com fortes sentimentos anti-britânicos e anti-judaicos. Tornou-se a figura mais influente na formação de Saddam, ensinando-lhe os valores da honra tribal, da lealdade familiar e da necessidade de usar a força para garantir o respeito e a sobrevivência em um mundo descrito como hostil pelo seu tio. Essa atmosfera forjou em Saddam um senso precoce de desconfiança profunda em relação a estranhos, uma obsessão pela lealdade familiar e de clã e uma crença inabalável na força como o único meio eficaz de se proteger e prosperar. Nos anos 50, Saddam se mudou para a capital Bagdá. Era um período de intensa agitação política no Iraque, dominado por golpes de Estado, revoluções e a crescente influência do pan-arabismo, a ideologia que pregava a união de todas as nações árabes. Foi nesse caldeirão que ele se envolveu com o Partido Baath Árabe Socialista em 1957. O Baath, que em árabe significa renascimento ou ressurreição, era um partido secular e nacionalista que defendia a libertação do colonialismo, a União Árabe e a construção de uma sociedade socialista. Saddam, com seu carisma bruto, sua inteligência aguda e sua implacável sede por poder, encontrou no Baath a plataforma perfeita para suas ambições. A trajetória de Saddam Hussein dentro do partido Baath foi meteórica, pavimentada por sua disposição inegociável para a violência e por uma lealdade quase fanática à causa e aos seus patronos. Em 1959, ele participou de uma audaciosa, mas frustrada tentativa de assassinato contra o então primeiro-ministro iraquiano Abd al-Karim Qassim. Saddam foi ferido na perna durante o tiroteio, um incidente que ele usaria para construir sua imagem de revolucionário. Ele fugiu primeiro para a Síria e depois para o Egito, onde continuou seus estudos de direito e mantendo contatos com agentes da inteligência egípcia e do Baath no exílio. Em 1963, o partido Baath orquestrou um golpe de Estado bem-sucedido no Iraque, derrubando Qassim. Saddam retornou ao país, mas o governo baatista durou apenas alguns meses antes de ser derrubado por um contragolpe. Saddam foi preso em 1964, mas conseguiu escapar da prisão em 1967. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 17 de julho de 1968, quando o partido Baath, com Saddam Hussein como uma figura central na organização de sua intrincada rede de inteligência e segurança interna, orquestrou um novo e decisivo golpe de Estado. Esse golpe, conhecido como a Revolução de 17 de Julho, levou ao poder seu primo e mentor, Ahmed Hassan al-Bakr, que assumiu a presidência. Saddam, com apenas 31 anos, tornou-se vice-presidente do Conselho do Comando Revolucionário, o principal órgão governamental e legislativo do Iraque. Saddam gradualmente assumiu o controle de todos os setores-chave do Estado,
as forças armadas, o aparelho de inteligência e, crucialmente, a segurança interna do partido Baath. Ele construiu uma extensa rede de clientelismo e lealdade pessoal, promovendo implacavelmente parentes de sua tribo e amigos próximos para posições de poder dentro do exército, do partido e das agências de segurança. Paralelamente, ele iniciou uma série de expurgos sistemáticos dentro do partido e do Estado, eliminando metodicamente qualquer figura que pudesse representar uma ameaça real ou potencial à sua ascensão. Em 16 de julho de 1979, em um movimento cuidadosamente orquestrado, Saddam Hussein assumiu oficialmente a presidência do Iraque, forçando o doente al-Bakr a se aposentar. Apenas uma semana depois, em 22 de julho de 79, ele orquestrou uma das cenas mais icônicas e aterrorizantes de sua ascensão. Em uma sessão do Conselho do Comando Revolucionário, televisionada para todo o país, Saddam, com um cigarro na mão, leu em voz alta uma lista de nomes de supostos traidores e conspiradores. À medida que cada nome era chamado, o indivíduo, muitos deles membros proeminentes do Baath e antigos aliados, eram arrastados da sala por seguranças para serem imediatamente executados. Muitos dos presentes, apavorados, foram forçados a participar da execução de seus próprios colegas. Esse evento brutal e público serviu como uma demonstração sangrenta de que a era de qualquer oposição interna havia terminado. O terror havia se tornado a principal ferramenta de governança de Saddam. Como presidente, Saddam estabeleceu um regime totalitário e personalista, baseado no culto à personalidade, na repressão brutal e na eliminação sistemática de qualquer forma de dissidência. Ele se autoproclamou o líder necessário, guia árabe e comandante da vitória, com retratos, estátuas e murais gigantescos espalhados por cada rua, prédio e praça do país. A segurança interna era garantida por uma rede de agências de inteligência e forças de segurança, como a Guarda Revolucionária, que eram absolutamente leais a ele e a sua família, tornando-se onipresentes e impiedosas. A sociedade iraquiana vivia sob vigilância constante, onde a denúncia e o medo eram ferramentas de controle. A ambição de Saddam não se limitava às fronteiras do Iraque. Ele sonhava em ressuscitar a glória e se tornar o líder incontestável do mundo árabe, um sucessor moderno de figuras como Gamal Abdel Nasser. Sua busca por poder regional o levou a uma série de decisões catastróficas que desestabilizaram todo o Oriente Médio. Em setembro de 1980, Saddam invadiu o Irã, buscando explorar a instabilidade do país vizinho após a Revolução Islâmica de 1979, anexar a estratégica região de Shatt al-Arab e se posicionar contra o fundamentalismo xiita iraniano. A guerra, que se arrastou por 8 anos, foi uma das mais sangrentas do século XX, custando mais de 1 milhão de vidas de ambos os lados e levando os dois países à exaustão econômica, sem um vencedor claro. Durante esse conflito, Saddam não hesitou em usar armas químicas como o gás sarin contra as vastas ondas de infantaria iraniana. Movido por uma combinação de paranoia e ambição, Saddam investiu pesadamente no desenvolvimento de armas nucleares, químicas e biológicas. Ele via essas armas como um seguro de vida para o Iraque e para sua própria sobrevivência no poder, além de um instrumento para afirmar seu domínio regional. Embora seu ambicioso programa nuclear tenha sido desmantelado após a Primeira Guerra do Golfo, a persistente suspeita de que ele ainda possuía ou buscava reativar as usinas seria a principal justificativa, embora controversa e posteriormente desmentida, para a invasão americana de 2003 ao Iraque. No dia 2 de agosto de 1990, em um movimento de arrogância e desespero econômico pós-guerra Irã-Iraque, Saddam ordenou a invasão do Kuwait, seu pequeno e rico vizinho ao sul. Suas justificativas variavam, desde acusações de que o Kuwait estaria roubando petróleo iraquiano, até a alegação histórica de que o Kuwait era uma província iraquiana legítima roubada pelo colonialismo britânico. A real motivação era clara: controlar as vastas reservas de petróleo do Kuwait para sanar a dívida de guerra do Iraque e garantir uma saída estratégica para o Golfo Pérsico. A comunidade internacional reagiu com uma condenação quase unânime. Sob a liderança decisiva dos Estados Unidos, uma massiva coalizão militar de 35 países foi formada. Em janeiro de 1991, a Operação Tempestade no Deserto, que começou com uma esmagadora campanha aérea, expulsou as forças iraquianas do Kuwait em uma guerra terrestre relâmpago que durou apenas 100 horas.
Apesar da derrota militar humilhante, Saddam conseguiu se manter no poder, brutalmente reprimindo as revoltas xiitas do sul e curdas no norte que eclodiram em seu rastro. Após a Guerra do Golfo, o Iraque foi submetido a um regime de sanções econômicas severas impostas pela ONU. O país também foi alvo de zonas de exclusão aérea no norte e no sul. Saddam, isolado internacionalmente, manteve uma postura desafiadora, dificultando as inspeções de armas em um jogo de gato e rato que se arrastou por mais de uma década dele com os inspetores da ONU. A persistente desconfiança sobre seu programa de armas e a retórica de Saddam, além da narrativa de uma suposta ligação com grupos terroristas como a Al-Qaeda após os ataques de 11 de setembro de 2001, levaram o presidente americano George W. Bush a decidir pela derrubada de Saddam. A doutrina Bush de ataque preventivo ganhou força. Em 20 de março de 2003, os Estados Unidos e uma coalizão de aliados invadiram o Iraque sob a justificativa principal de que Saddam possuía armas de destruição em massa e representava uma ameaça iminente à segurança global. O sucesso foi atingido rapidamente, o regime iraquiano desmoronou em poucas semanas e Bagdá caiu em 9 de abril de 2003, com a simbólica derrubada da estátua de Saddam na Praça Firdos, marcando o fim de sua era. As armas de destruição em massa, no entanto, nunca foram encontradas, levando a intensos questionamentos sobre a real motivação da guerra. Após a invasão e o colapso de seu regime, Saddam Hussein desapareceu. Uma intensa e frustrante caçada de 8 meses, liderada por forças especiais, culminou em sua captura em 13 de dezembro de 2003. Ele foi encontrado de forma humilhante, escondido em um minúsculo e fétido buraco subterrâneo próximo à sua cidade natal. A imagem do ditador barbudo e desorientado, emergindo do buraco, contrastava brutalmente com a imagem onipotente que ele cultivava por décadas. Seu julgamento perante o Tribunal Especial Iraquiano, estabelecido pela Autoridade Provisória da Coalizão, começou em outubro de 2005. Saddam foi acusado de uma série de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. A principal acusação no primeiro julgamento foi o assassinato de 148 xiitas na vila de Dujail em 1982, uma retaliação brutal a uma tentativa de assassinato contra ele. O julgamento foi longo e frequentemente tumultuado, com Saddam desafiando a legitimidade do tribunal, confrontando juízes e promotores e alegando ser o verdadeiro líder do Iraque. Várias mortes de advogados de defesa e a interferência política lançaram sombras sobre a imparcialidade do processo de julgamento. Em 5 de novembro de 2006, Saddam Hussein foi considerado culpado pelas mortes de Dujail e condenado à morte por enforcamento. Apesar de apelos internacionais de várias organizações de direitos humanos e até de alguns governos que questionavam a pressa da execução e a imparcialidade do julgamento, a sentença foi mantida por um tribunal de apelações iraquiano. Nas primeiras horas do dia 30 de dezembro de 2006, nas instalações de uma antiga sede da inteligência militar iraquiana, no distrito de Bagdá, Saddam foi enforcado. As imagens de sua morte, gravadas por um telefone celular e vazadas para o público, geraram ainda mais controvérsia global, mostrando seus últimos momentos e os gritos de alguns presentes. Foi um final dramático, simbólico e brutal para uma era de tirania no Iraque. A vida de Saddam Hussein é uma crônica de poder absoluto, paranoia e da fragilidade inerente à tirania. Sua obsessão por controle total e sua ambição desmedida de liderança regional o arrastaram para guerras devastadoras que dizimaram sua população e suas finanças. A invasão do Kuwait e o desafio persistente à comunidade internacional levaram a sanções que empobreceram seu povo e, por fim, a sua própria ruína. Sua queda, precipitada por uma invasão estrangeira e a controversa busca por armas de destruição em massa que nunca foram encontradas, mergulhou o Iraque em uma década de caos sem precedentes, violência brutal e o surgimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico. A história de Saddam demonstra que a remoção de um ditador, por mais opressor que seja, não garante automaticamente a estabilidade ou pavimenta um caminho suave para a democracia. O legado de Saddam Hussein permanece como um sombrio e complexo aviso sobre os perigos do poder ilimitado, a violência política e as consequências duradouras da tirania, uma cicatriz ainda dolorosamente presente na complexa e fragmentada tapeçaria do Oriente Médio moderno. E aí, você conhecia todos esses detalhes da vida de Saddam Hussein? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.
Agora, se você deseja saber como foi a caçada de mais de 10 anos que culminou na morte de Osama Bin Laden, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e um abraço!